Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Então, hoje eu venho com um webinar utilizando as ferramentas de SIG para análise espaço-temporal dos casos de dengue. E esse é o primeiro webinar para o ano de 2021. Nós vamos ter outros webinars, um no dia 4 de fevereiro e o outro no dia 8 de fevereiro. E outro ainda no dia 10 de fevereiro. É um compromisso que o Sistema LabGIS tem com com a comunidade que nos acompanha, né? De fomentar, de trazer sempre discussões novas, algumas funcionalidades, alguns temas, algumas articulações, né? Então esse é o compromisso que a gente tem com todos vocês e sejam muito bem-vindos a mais esse webinar. Eu me chamo Vitor Valentim Laçaval Farias, eu vou me apresentar aqui um pouco para vocês, algumas pessoas podem porventura me conhecer, mas acredito que a grande maioria não. Eu sou geógrafo de formação, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense desde 2016. Tenho especialização em análise ambiental e gestão do território pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE-IBGE. E atualmente eu sou mestrando pela própria instituição, pela ENSE-IBGE. Né? Então, hoje nós temos essa proposta de webinar para os senhores, né, abrindo, obviamente, a porta dos webinars para o ano de 2021. E a proposta desse webinar não é discutir a dengue, né, as técnicas, o conceito, as discussões, foto da dengue, mas sim verificar as utilizações, né, como as ferramentas de SIG, elas têm uma ampla gama de atividades. Você trabalha com SIG uma questão bem multidisciplinar. E hoje eu vou trabalhar, obviamente, com os casos de dengue, para mostrar também um pouco dessa, dessa área. Né? Bom, então esse webinar foi preparado para ser de uma forma bastante prática, né? Vou mostrar o consumo desses dados, eu vou mostrar, né, a preparação desses dados para um ambiente computacional, né? E, obviamente, o trabalho em si, né, dentro de um sistema de informações geográficas. Nós vamos utilizar o ArcMap para manusear essas informações, analisar, manusear e trabalhar essas informações, tá? Mas sem a gente tirar a possibilidade também de trazer um pouco de uma discussão. Uma discussão que é como se fosse um background, como se fosse uma infraestrutura para o que a gente vai trabalhar no sistema de informação geográfica e o sistema de informação geográfica também como uma infraestrutura para que a gente possa analisar esse tipo de informação, para que a gente possa chegar a esse tipo de informação. Tá bom? Bom, então nós temos conhecimento, né? A humanidade ela anseia pelo conhecimento, a comunidade científica ela anseia pelo conhecimento, e nós temos algumas formas de gerar esse conhecimento, de fomentar o conhecimento, que pode ser através dos dados, né? A gente consumir dados, os dados nada mais, nada menos são do que um conjunto de caracteres alfanuméricos, né? Eu posso vir aqui apresentar um dado, como por exemplo, 2334, 1035. E aí isso pode se transformar numa informação. Isso você transforma numa informação à medida que eu consigo extrair ali conexões. 2334, 1035 é o telefone do sistema LabGIS. E aí eu começo a transformar em informação quando eu dou significado, quando eu vou transformar em significados dados. Ok? Eu tenho, e que também é uma outra forma de obter conhecimento, né? O dado, informação, observação, tem outras formas também para além dessas que eu mencionei, mas eu trouxe essas aí, tá? Para que a gente possa ver uma forma da gente gerar conhecimento, como isso está nesse contexto. Tá? A gente gera conhecimentos, obviamente, sobre os fenômenos físicos, sobre os fenômenos sociais, socioambientais, que ocorrem, obviamente, na superfície terrestre, não só na superfície terrestre, como também externo, como também exógenos à superfície terrestre. Então, a gente gera conhecimento para entender esses fenômenos físicos e sociais.
entender a ordem desses fenômenos para que a gente possa atuar em cima desses fenômenos, sejam eles sociais, físicos, fomentando uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria na relação homem-meio. Né? Isso tem como consequência, ou não é uma relação de causa e efeito diretamente, mas sim que uma vai dependendo da outra, né? Esse fenômeno da geração de conhecimento sobre esses elementos, né, e a datação disso, né, faz com que a gente tenha a possibilidade de ter uma governança territorial. A partir desse contexto de criação de dados, geração de informações e conhecimento, por assim dizer, a gente consegue ter uma governança territorial, a gente consegue ter elementos suficientes para poder atuar no território, nas suas mais diversas esferas. O que tange, obviamente, a questão da dengue, a questão da AIDS, a questão da população idosa, a questão que nós estamos vivendo hoje, que é a situação do Covid, onde intervir, como intervir, através dos dados, através da informação, através do conhecimento, através das nossas perspectivas anteriores, né? da minha visão, eu consigo intervir no território. Eu tenho um ponto de vista sobre o território, eu consigo intervir sobre esse território. Tá? Então, isso tudo dá base para que eu tenha uma governança territorial. É preciso também ter além da governança territorial, né, uma governança tecnológica, né, esse é um outro papo também, mas a gente consegue gerir o território a partir dessa governança territorial, através desse conhecimento. Tudo bem? Bom, para essa governança territorial, para esse acúmulo de conhecimento, é comum que nós utilizemos ferramentas. E dentre inúmeras ferramentas, o que nós vamos falar aqui hoje, sistema de informação geográfica. O sistema de informação geográfica é uma ferramenta que auxilia a análise do território, a visualização do território, a comunicação entre atores, entre gestores e o suporte à decisão desse território. Então, eu tenho neste contexto ferramentas que vão auxiliar a tomada de decisão, a intervenção nesse território. Nós estamos vivendo isso hoje. Os territórios, os locais onde tem uma maior incidência, maiores casos de Covid-19, de dengue, outros surtos, acidentes de trânsito. Quais são os locais na cidade do Rio de Janeiro que possuem grande quantidade de acidentes de trânsito? Assaltos, vendas de serviço, produtos. Então, eu tenho ferramentas que nos ajudam a chegar nesse tipo de informação, nesse tipo de dado, para que eu possa intervir no território, para que eu possa intervir em determinada ação. Tudo bem? E hoje é o que nós vamos utilizar, o sistema de informação geográfica, baseado no contexto, obviamente, contexto da dengue. Tá? Então, vamos ao nosso exemplo prático. Alguma pergunta? Estou sempre à disposição. Vamos deixar as perguntas para o final. Eu vou respondendo conforme o tempo também, tá bom? Mas algumas perguntas a gente vai deixando para o final. Tá bom? Bom, então, o que hoje nós vamos analisar? Nós vamos analisar a incidência de casos de dengue para o ano de 2019 no município do Rio de Janeiro. Nos municípios do estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo. Então, nós vamos adquirir dados de duas fontes distintas. Uma do DataSUS e a outra do IBGE. Eu vou adquirir os casos notificados, eu tenho a palavra certa lá no Tabnet. A contagem para o ano de 2019 por município e por mês.
Vou adquirir a contagem da população para o ano de 2019. Por que para o ano de 2019? Porque eu estou adquirindo os dados dos doentes, dos possíveis casos de dengue para o ano de 2019 no DataSUS. Tudo bem? E vou adquirir também as geometrias dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos à primeira parte prática, que é justamente consumir esses dados, baixar esses dados. Então, eu vou passar esse link aqui para todos. Eu estou aqui no portal da saúde. Esse aqui é o portal da saúde, com algumas informações que tem, assim, uns objetivos, fornecer dados de algumas, como posso dizer, de um modo geral da saúde, algumas doenças que o Brasil, de um modo geral, possui. Tá? Então eu venho aqui, informações da saúde no Tabnet. Eu tenho um tutorial de acesso, ele mostra como a gente acessa o Tabnet. Tá? Não vou chegar até o final da apresentação. Ok? Então, vamos lá. Bom, ele está falando, ele disponibiliza informações, como eu estava comentando antes, para subsidiar as análises de alguma situação sanitária. Essa era a palavra que eu estava buscando antes. E ele divide estatísticas vitais, mortalidades, nascidos vivos, epidemiológicas, morbidade, tem até demográficas e socioeconômicas. Tá? Eu vou clicar em epidemiológicas e morbidades. Ele mostra os casos de AIDS, hanseníase, tuberculose, estado nutricional, hipertensão e diabetes, câncer do colo do útero e de mama, tá? Eu vou clicar no Sistema de Informação Nacional de Agravo de Notificações, a partir de 2017. E aqui eu tenho algumas opções de análise referente a algum vírus. Tá? Ele divide o vírus da dengue aqui até 2013 e 2014 em diante. Eu vou pegar o de 2014, porque provavelmente estará o de 2019. E vou pedir aqui para escolher posso escolher um estado específico, mas não quero no momento. Vou escolher Brasil por região, F, município. Ele vai me abrir uma janela, essa janela onde nós vamos cruzar as informações para que a gente chegue ao resultado. Então, o que eu vou querer para esse nosso exemplo? Eu vou querer saber, né, a quantidade de casos prováveis, essa era a palavra também que outra palavra que eu estava buscando, a quantidade de casos prováveis por município e por mês, ao longo de um ano. Então, a linha eu vou querer os municípios, para cada linha eu vou querer um município. E perceba que ele dá o F de notificação, região, o F de notificação, o F de notificação, município de notificação, capital de notificação, é onde foi notificado. Eu não quero esse, vou mostrar abaixo por quê. Eu vou querer o município de residência, que é o local onde o camarada, onde a pessoa, o caso provável, se encontra. Município de residência. Vou pegar o mês da notificação, tá? Para o ano de 2019, que foi o último listado. E aí eu tenho algumas seleções que eu posso trabalhar. Do jeito que eu estou vendo aqui, eu vou ver para cada município do Brasil. Eu vou ver para 5.000 municípios. Esse não é o objetivo.
O objetivo é verificar somente para os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então eu venho aqui embaixo em município de residência, ou não, perdão, o F de residência e Rio de Janeiro. Eu tenho outras opções também que eu posso trabalhar. Ah, eu quero saber pela raça, eu quero saber pelo sexo, eu quero saber por faixa etária. Como é por faixa etária? Mas também não é o objetivo. Vou pedir para que ele ordene pelos valores da coluna e vou pedir para ele me mostrar. Ele vai carregar uma próxima janela. E olha, todos os municípios, ou quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Tá? A primeira coluna vem o total. Ele traz algumas notas que são importantes. E ele diz aqui, incluídas notificações de indivíduos residentes no Brasil, inclusive os casos descartados. As bases de dados de dengue aqui disponíveis compõem um banco único a partir de 2014. Para tabular os casos graves, é necessário considerar também o critério de confirmação. Tem esse critério lá na seleção, labor. E essa legenda, a legenda do gráfico. Quando eu tenho um traço, dado numérico igual a zero, não resultante em arredondamento. Dado numérico igual a zero, resultante de arredondamento de um dado originalmente positivo. Tudo bem? Bom, então eu vou baixar essa planilha aqui. E vou salvar. Na pasta onde eu tenho essas informações. Tá? Bom, eu preciso agora da geometria. E preciso também da estimativa populacional para o ano de 2019, uma vez que eu baixei os dados para o ano de 2019. Ok? Então eu venho no portal do IBGE, eu tenho a distinção entre estatísticas e geociências, né? Aqui são as estatísticas, e geociências eu tenho modelo digital de elevação, bases cartográficas, folhas topográficas, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação. Tá? Eu quero, por enquanto, a malha dos municípios, as malhas territoriais. Então, eu posso vir em geociências por tema e selecionar a opção malhas territoriais. Ok? Então, aqui eu tenho base de faces de logradouros, malha de setores censitários e malha municipal, que é o que eu quero para esse momento. Vou clicar em malha municipal. O IBGE me traz uma descrição do que é. Ok? E ele fala, olha, que está em Sirgas 2000, que os dados estão no formato shapefile. Ok? Eu vou realizar o download. Para isso, eu clico aqui no canto esquerdo superior em download. Ele abre a janela com a característica do município para anos 2000, 2001 até 2019.
Como eu quero para 2019, eu clico nessa opção de pasta. Brasil não é a opção que eu quero, porque ele vai me baixar todos os municípios do Brasil, não é o que eu quero. Eu quero só da unidade federativa do Rio de Janeiro. Os municípios. Vou clicar. Ele exibiu uma janela para que eu possa baixar o dado, está no formato zip. Vou clicar. Esse aqui eu vou cancelar. E agora, vou salvar lá na nossa pasta. Vou criar uma pasta para ele. Olha como é formado um arquivo shapefile. 3, 4, 5 componentes, né? Bom, baixei. Agora eu quero a estimativa populacional para o ano de 2019. Mas por que eu quero a estimativa populacional? Por que eu necessito dessa informação? Pelo seguinte, porque eu quero calcular a taxa de incidência. Número de casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes. Vou calcular por 100 mil habitantes, tá? Em determinado espaço, em um ano a ser considerado. Só que eu vou fazer por mês. Ok? Bom, eu tenho um método de cálculo, que é o número de casos de dengue confirmados, pela população total. E a população total eu vou justamente pegar do IBGE para o ano de 2019. Então essa aqui é a fórmula que nós vamos utilizar. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Volto aqui no site do IBGE, venho em estatísticas, população, aqui ele tem uma breve descrição, né? E ele tem esses produtos. O produto população, na verdade, o campo população tem alguns produtos. A PNAD, da PNAD contínua, eu consigo informações sobre a população. O censo demográfico, eu consigo informações sobre a população. A POF, a PNAD, e o que eu vou utilizar é a estimativa da população. Tá? Vou clicar em Download e a estimativa para o ano de 2019. Ok? Salvei, baixei na verdade e vou jogar na pasta de interesse. Tudo bem? Bom, então agora nós conseguimos adquirir os dados. Nós vamos para um segundo momento, que é preparar os dados para essa finalidade, para a finalidade que a gente tem de verificar no ambiente de SIG a incidência desses casos. Ok? Eu vou trabalhar primeiro, vou mostrar também, vou abrir no ambiente no ArcMap o dado vetorial, tá? Vou abrir aqui para que a gente possa visualizar. Bom, eu estou utilizando o ArcMap na versão 10.7. E agora, o ArcMap ele trabalha com conexão à pasta. Eu só consigo acessar um dado se eu conectar o ArcMap a esta pasta no Windows, no HD, enfim. Para eu conectar, eu venho aqui em Connect to Folder. Venho
e vou acessar, né, vou conectar a pasta onde meus dados estão, que no caso está em ex-computador, C dois pontos, curso IGEL e SIG-DENG. Pronto. Dessa maneira, eu fiz a conexão à pasta. Ok? Então, aqui estão os dados, um em CSV e o outro um em CSV e o outro em XLS, né? E vou abrir os municípios. Eu vou preparar os dados para colocar nesta tabela de atributos aqui, o que é chamado de join. Ok? Para que eu possa realizar o join, eu preciso ter uma coluna com a mesma característica, né? A coluna tem que ser do mesmo tipo, de texto, né? Numérica. Então a coluna na tabela tem que ser a mesma coluna, tem que ser o mesmo tipo de coluna deste dado aqui. Por exemplo, se eu vou realizar o join por esse campo, é um exemplo ainda, vou aprofundar um pouco mais. O campo daqui tem que ser o mesmo tipo do campo que eu vou anexar lá do Excel. Nós vamos trabalhar essas informações ainda. Este campo, por exemplo, está do tipo texto. Mas ele poderia ser do tipo numérico. O outro também deveria estar da mesma forma. Ok? Um outro ponto, quando eu vou trabalhar com join, quando eu vou juntar essas informações, eu preciso ter um campo e um registro único que sejam iguais em uma tabela e outra. Por exemplo, eu tenho o Angra dos Reis aqui e lá na minha tabela, deixa eu só trazer para cá. E na minha tabela, só um minuto. Eu preciso ter o mesmo campo. Eu preciso ter o mesmo registro. Angra dos Reis com Angra dos Reis. Então, por vezes é necessário a gente preparar esses dados, essas informações, para que a gente possa anexar. Tudo bem? Vou só abrir aqui a população também. Eu estou mostrando que é sempre necessário uma preparação dos dados para que a gente possa importar. A tabela com os casos, com as notificações de dengue veio de uma maneira. A tabela com a estimativa populacional já veio de uma maneira completamente diferente. Olha só. E essa preparação de dados ela é bem comum. É bem comum. Não necessariamente tal como eu estou fazendo aqui, mas veio de uma outra forma. Tá? E aí eu poderia, como eu estou mostrando aqui, fazer a junção, perdão, por essa coluna aqui,
e por essa coluna município. Entretanto, para o dado de casos de dengue, olha só, ele não vai reconhecer. Eu tenho algo mais do que somente o nome do município. Eu tenho o que é chamado de geocódigo. Cada unidade federativa, cada estado possui um código associado. Por exemplo, do Rio é 33, São Paulo, se eu não me engano, é 35. Deixa eu ver aqui. Maranhão 21, Piauí 22, Rio Grande do Norte 24. Então, cada unidade federativa possui esse código e cada município também possui um código. Então, como por exemplo, o código Santa Inês é 2513356. Então, eu posso também realizar a geocodificação pelo geocódigo. Por que eu não faço pelo município? Pelo seguinte, às vezes pode ocorrer de ter algum erro de digitação, de ter um acento lá e um não acento numa outra base de dados, e na hora de eu realizar o match, o software não reconhecer, porque ele não é sensível às letras minúsculas, às letras maiúsculas, pode ter mais de um espaço, pode ter menos de um espaço. Então ele é bem sensível a essas informações. O mesmo ocorre para um dado numérico, para um campo numérico. Se ele tiver do tipo double, quantas casas decimais, quantos algarismos significativos, né? Então eu tenho uma série de elementos a se pensar quando eu vou trabalhar com join, como realizar o join. Tá? Vamos ver isso mais à frente. Então, eu vou preparar os dados agora. Vou preparar os dados e vou começar a separar, vou começar a deletar umas tabelas, umas linhas, como por exemplo essas linhas aqui. Ok? E vou deletar essas aqui também. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou separar os números, o geocódigo do nome do município. Poderia também fazer isso no ambiente, no sistema de informações geográficas, mas vou fazer no Excel, tá? Eu vou separar. Então, eu vou inserir aqui. A minha forma não é a única, tem mais formas para separar, né? Quem sabe programar vai separar de uma outra forma, enfim. A minha forma não é a única, tá? Se vocês também tiverem uma outra forma de separar essa tabela, sintam-se à vontade. Então, vou selecionar esse campo, venho em dados e vou de texto, vou clicar na opção texto para colunas. Delimitado são caracteres como vírgulas, tabulações que separam cada campo, né? E eu vou escolher a opção largura fixa. Por quê? Porque eu sei que esse conjunto de números aqui, ele é fixo. Eu tenho 6 números para todas as linhas. Então eu vou escolher largura fixa, vou avançar. Tá vendo? Eu posso movimentar essa linha vertical e vou movimentar para cá. Ao final desses 6. Olha só. Ok? Eu vou eliminar essa linha, não precisa. E vou concluir.
Veja que ele separou até o nome, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou nomear como geocódigo, não vou colocar acento. E aqui, município, também não vou colocar acento. Ou, no título do campo. Tudo bem? Vou retirar esse aqui, município ignorado, não sei qual é. E esse total, eu posso fazer aqui um simples gráfico com ele. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse aqui é o total, não me interessa. E vou criar aqui só um gráfico. Seleciono os dois conjuntos, né, de informações que eu tenho. Venho em inserir, gráficos recomendados. E clico nessa primeira opção. O meu pico se mostra em maio. E depois ele vem diminuindo. Ok? A gente poderia plotar a incidência de chuvas, né? A quantidade, a precipitação ao longo do ano. A gente poderia fazer poderíamos fazer outro tipo de abordagem, né? Mas para esse momento tá legal. Tudo bem? Beleza, esse total também eu vou tirar. E lembra lá no site que ele falou que o traço era igual a zero? Eu vou substituir, porque o ambiente, o sistema de informação geográfica, pode entender que esse campo seja do tipo texto. Então, eu vou substituir. Vou copiar. Venho aqui em substituir. Vou localizar todos os traços e substituir pelo zero. Vou substituir tudo. Ele fez 403 alterações. Tá aqui. E vou salvar lá na nossa pasta. Com o nome Dengue 2019. Vou salvar em pasta do trabalho do Excel. Eu acho que o ArcMap reconhece melhor, né, a planilha. Salvei. Agora, eu vou arrumar esse dado. Vou preparar também esse dado de estimativa populacional para o ano de 2019. Beleza? Vou deletar essa aba, não preciso dessa aba. Deletar esse título também eu não preciso,
porque isso tudo atrapalha no ambiente computacional. Eu tenho que ter somente a coluna, o título da coluna e os registros. Ok? O Rio de Janeiro, lembrando, é o 33, olha. Tá vendo? Vou selecionar todos. Selecionei todos para cima e vou deletar. E agora farei o mesmo para cá, para baixo, para as informações mais abaixo do Rio de Janeiro. Vou deletar também. Eu tenho aqui a unidade federativa, o código da unidade federativa, que é o 33, o código do município, o nome do município e a população estimada para cada município. Tudo bem? Ok. Bom, se eu quero anexar, eu tenho duas formas de anexar, como eu havia comentado, né? De levar essas informações para esse dado aqui, dentro do Sistema de Informações Geográficas. Pode ser pelo nome do município ou pelo código do município. Pelo nome do município, eu corro o risco de ter problemas com a grafia, com a escrita do nome do município e com o código do município eu posso ter problemas se ele está um campo texto, se ele é um campo numérico. Aqui eu já mostrei que ele é um campo de texto, não é? Beleza. Eu vou preparar, eu vou juntar essas duas informações aqui, vou botar o nome de geocódigo preliminar, e vou concatenar essas informações. Vou clicar em igual, concatenar, 33, ponto e vírgula, ok? E aí, por fim, geocódigo. Selecionei todos, copiei, e agora eu vou colar somente os valores. Posso deletar essa coluna aqui, porque ela não está vinculada. Tá? Vou só dar uma arrumada nessa tabela. Ok? Só dei uma arrumada na tabela. E vou salvar. Mas antes, vou arrumar um pouco, porque o ambiente computacional, isso no GeoDatabase, vou mostrar daqui a pouco o GeoDatabase, nem tanto. Mas trabalhar com Shapefile ele não aceita caracteres especiais, acentos, cedilhas, só permite 9 caracteres no título do campo por ser uma tabela DBF. Tá? E aí vou salvar. POP 2019, pasta de trabalho Excel 97/2003. Salvei. Tudo bem? Bom, agora sim, agora eu vou para o ambiente computacional e vou começar a trabalhar um pouco mais com o ArcMap. Ok? Bom, essa estrutura aqui é uma estrutura Shapefile. Eu sempre recomendo nas minhas aulas, tanto para a turma de QGIS que eu dou, quanto para a turma de Sistema de Informações Geográficas com ArcMap, né, para as turmas de QGIS e ArcMap, a trabalhar com bancos de dados locais, que seriam o GeoPackage,
no caso do QGIS, e no caso do ArcMap, o GeoDatabase. Ok? O Shapefile já é uma estrutura antiga, ele tem um limite na sua estrutura, né, em termos de espaço, se eu não me engano são 2 GB. Ele ainda utiliza uma tabela DBF, que é uma tabela antiga, que não é mais utilizada nos softwares, pelo menos no Excel hoje, o LibreOffice ainda utiliza, mas é uma estrutura bem antiga que só permite 9 caracteres no campo, você tem a codificação desse campo, se é o TF8, se é System, enfim, você tem uma codificação nisso, né? Você tem o PRJ no Shapefile, você pode alterar, desvencilhar desse dado espacial, isso pode atrapalhar, e para o usuário, você vê um monte de extensão perto do Shapefile ali, pode atrapalhar bastante. O banco de dados local, como o GeoDatabase e um GeoPackage, ele tem uma outra perspectiva, tem uma capacidade de armazenamento maior, você pode armazenar tabelas, você pode armazenar shapefiles, até imagens nesse banco de dados, e você fica com um único arquivo, com essa gama de informações, né? Então, nós podemos utilizar, e eu vou utilizar aqui o GeoPackage, tudo bem? Só uma pausa para a água. Bom, então vamos lá. Eu vou importar esse dado, vou criar um GeoDatabase. Então eu venho aqui no Catalog. Caso o seu Catalog não esteja nessa aba, eu venho aqui nesse ícone amarelo chamado Catalog. Ele vai abrir essa janela. E como eu já fiz uma conexão à pasta, ele mostra todas as minhas conexões à pasta, inclusive que eu acabei de fazer. Então eu clico aqui, SIGDEM, botão direito na pasta, New File GeoDatabase. Ele criou já o File GeoDatabase, já está na nossa pasta. Aqui, olha. Olha a diferença do Shapefile para um File GeoDatabase, que não tem nenhuma informação. Ok? Então eu venho agora com o botão direito nele e vou renomear. Vou colocar sig_deng. Vou clicar com o botão direito, opção Import, e vou importar. Tanto faz, ou single ou múltiplo. A diferença é, isso aqui é para um único arquivo, aqui eu posso importar múltiplos Future Classes. Ok? Vou clicar em Future Multiclass. Vou selecionar o Shapefile, no caso o RJ Municípios 2019, e ele já está me dando output, que é para esse SIGDENG. E eu vou clicar em OK. É rápido. Fez em 2 segundos. Agora eu vou importar as tabelas. Tá? Então eu venho aqui, mais uma vez com o botão direito em SIGDENG, opção Import, e Table pode ser múltiplo ou single. Eu vou clicar no single para mostrar uma coisa. Como eu não adicionei as planilhas aqui, eu vou ter que ir à pasta para adicionar a planilha. Então eu venho aqui, por exemplo, Deng, vai ser o primeiro. Ele pede para que eu adicione a aba, né? Não o arquivo em si, mas a aba dentro do arquivo.
Ele reconheceu. E o Output Table, ele está querendo que eu dê um nome para essa tabela que eu vou gerar dentro do banco de dados. Então, vamos lá. Dengue 2019. Olha só. Aqui ele vai marcando o tipo do campo. Esse campo é o tipo double, né? Então, double são os números reais. 10,3, 100,1, ok? Município texto. Janeiro ele marcou como double. Fevereiro double. Março double. O que eu vou fazer? Eu vou editar. Como eu tenho casos, eu não tenho assim 1,1 caso. Eu tenho um caso, 2 casos. Eu não tenho uma taxa aqui. Então, eu vou forçar ele. Eu vou forçar a ele marcar. Vou marcar aqui o campo como um número inteiro. E como é que eu faço isso? Botão direito em geocódigo, Properties. Em tipo, eu clico em long ou short. Float também são números reais, tá? Então, eu vou clicar em long. Ok? Aqui é um apelido que ele pede, mas eu não vou querer. Vou manter do jeito que está. O nome do campo e depois o apelido. Aqui ele substitui. Município eu vou deixar como texto. E o restante eu vou alterar todos eles para long também. Vou fazer esse processo. Properties. Long. São poucas vezes. São só 12. Setembro eu vou alterar para manter o padrão, né? Ficar legal. Cliquei errado. Pronto. Importei e a tabela já me aparece aqui. Tudo bem? Vou fazer o mesmo. Vou realizar o mesmo processo para o dado da população 2019. Vou importar para dentro do banco de dados. Table single. População 2019. Eu acho que é esse primeiro aqui. É esse mesmo. Ok? Olha só. População estimada está como double, eu vou colocar como single, ou como
como long, número inteiro. Eu posso deixar agora aqui já o código como texto, eu vou explicar por quê. Tá? E o restante do campo como padrão. Vou botar isso aqui em long. Mas não vai, para o nosso caso, não vai interferir. Eu tenho que escolher um nome, né? População estimada 2019. Por fim, ok. Pronto. Vou abrir tabela de atributos. E vejam o resultado. Aqui é a camada que eu tenho com as geometrias. Tanto é que ele informa que shape, polygon. Aqui eu tenho os casos de notificação de dengue. E a população estimada. Tudo bem? Bom, então, essa segunda parte, nós acabamos a segunda parte, que foi preparar os dados. Ok? Então, nós já preparamos os dados, já colocamos esses dados dentro do database. E vou mostrar aqui, olha a diferença na pasta. SIG-DENG, em que eu tenho os municípios, e a gente não consegue diferenciar, olha. Aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho as tabelas que eu utilizei, né? Vou selecionar só essas duas aqui, cadê? E na pasta a geometria. Olha a diferença. Tá? Então, dessa maneira a gente termina a preparação dos dados, para que a gente possa agora realizar o join. E aí eu vou agora explicar um pouco mais, né? Bom, quando eu vou realizar a operação de join, eu já comentei que eu tenho que ter campos da mesma natureza, né? O campo da tabela da mesma natureza. Se é tipo numérico, se texto, tá bom? Então essa é uma primeira característica. E a segunda característica eu tenho que juntar banana com banana, maçã com maçã, pera com pera. Ok? Bom, como é que eu vou achar? Como é que eu vou saber a pera de uma tabela com a pera de outra tabela? Olha, eu tenho duas maneiras. Pelo que eu estou vendo aqui. A primeira, não tem uma ordem de prioridade. Assim é a maneira que fica mais fácil de eu fazer. Isso pode ser feito, pode ser validado com teste, com os respectivos, vou dizer assim, match, que você colheu, né, através da ferramenta, tá bom? Mas não é por ordem de importância, mais uma vez dizendo, eu posso realizar o join através da coluna com o nome do município, mas eu tenho que estar atento em que a grafia tem que ser a mesma de um campo para o outro. O software ele não é sensível a essas mudanças, o software não é sensível, tá? E vejam, eu tenho 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Quando eu venho para a tabela de dengue, eu só recuperei 90 municípios daquela estatística que eu busquei lá no Tabnet. Tá? Não sei se é por falta de informação, não sei se é porque não me gerou esse determinado município, não sei dizer. E dá para a gente saber qual é o município, mais à frente a gente dá uma olhada. Ok? E quando eu venho para o dado de população estimada, eu tenho aqui os 92 municípios. Bom, então, eu tenho esse campo aqui que está como texto. E esse campo aqui, obviamente, também está como texto. Isso no dado de municípios.
que esse será o dado que vai receber as informações de dengue e com a estimativa populacional, ok? Bom, agora vindo aqui para a tabela de dengue, eu tenho o geocódigo, que está como long, como campo numérico, e eu tenho o município, que obviamente está como string, como texto. Janeiro, long, até o total, que também está como long, tá? Tudo bem? Percebam também que eu não poderia, um dos motivos pelo qual eu não trabalhei esse geocódigo, não coloquei como texto, é pelo seguinte: o geocódigo daqui não confere com o geocódigo dos municípios, que não confere também com o geocódigo da população estimada. Eu tenho aqui 7 dígitos. Eu tenho, no dado de municípios, 7 dígitos para o geocódigo do município. Mas para o dado da dengue, eu só tenho 6. Está faltando informação. E aí eu terei que realizar o join pelo campo do município. O que também não é o problema, só vai ser um problema se eu tiver a grafia diferente. Eu já fiz esses testes antes, a não ser que tenha mudado alguma coisa nesses últimos dias, estava ok. Entretanto, para a população, eu vou fazer o join baseado neste campo geocódigo. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço o join? Como é que eu faço o join? Tem duas maneiras. Eu tenho que estar no dado em que vai receber as informações, isso trabalhando na tabela, na table, ok? Então, no dado que vai receber as informações, eu venho aqui na opção Table Options, venho na opção Join and Relates e a opção Join, ok? Ele vai abrir essa janela. Eu tenho uma outra opção também. Qual seria? Botão direito no dado, aqui na Table of Contents, clico com o botão direito no dado com a geometria que vai receber as informações. Join and Relates e Join. Tanto faz. Tá? Tudo bem? Bom, e aqui ele está me perguntando qual é o campo que eu vou escolher para basear o join, para que eu possa, né, identificar o campo em comum no outro, né? Eu vou escolher primeiro, vou fazer primeiro para da dengue, vou obedecer a ordem aqui dessa tabela, e vou escolher o NM município, que é justamente o nome dos municípios. Veja que quando eu clico em dengue, olha só, ele só me aparece esse campo município, porque é o único que está como texto. Tudo bem? Posso validar o join. Ele só encontrou 89 de 92. Ok? E vou fechar. Agora vou dar OK. Olha só.
Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar quais são os campos que ele não conseguiu anexar. Eu venho aqui em Select by Attributes e vou perguntar para ele o seguinte, eu quero saber o campo da tabela, o campo de municípios, que é igual ao campo da tabela de dengue, de municípios de dengue. Então eu vou pegar aqui, ó, NMMUN, que é o campo referente aos municípios para o dado que a gente levou a informação, e eu quero saber quais desses campos são iguais quando comparado com a tabela dengue com o município, que tem essas informações, olha. Por fim, apply. Eu tenho 89 iguais. E se eu quiser saber quais que não são iguais, eu venho nessa opção aqui, Switch Selection. Eu tenho 3 selecionados e eu posso vir neste botão que é Show Selected Records. Sumidouro, Trajano de Moraes, varre e sai. Aqui. Ok? Tudo bem? E aí percebam, eu não tenho informações sobre esse campo. Não tenho. Não tenho como alimentar. Ok? Bom, vou fazer o join mais uma vez, só que agora para população estimada. Mais uma vez, botão direito, Joins and Relates. Vou fazer agora pelo... Deixa eu só fechar aqui para mostrar. Pelo geocódigo. Que para o dado de RJ Municípios 2019, ele está sendo nomeado como CD_MUN. Tá? Em população estimada, eu nomeei como geocódigo. Ok? Então vamos lá. Botão direito, Joins and Relates, opção Join. Eu vou escolher o campo que eu quero, CD_MN_MUN. Acabei de comentar. População estimada, eu só vou ter dados aqui de texto. Aqui, olha aqui, já o código. Vejam que o dado de população estimada não apareceu, só apareceram os campos de texto. Vou validar o join, só para checar mesmo. Aqui, olha, 92, 92 matched. E ok. População estimada. E o geocódigo. Vou conferir esses dois campos aqui, do município, da população estimada, com o NM_MUN, que é da tabela referente à geometria que está aqui, né, que nós trouxemos a informação, tudo bem? Então eu venho em Table Op, não, perdão, eu venho em Select by Attributes, só para conferir, isso aqui é uma conferência, vou limpar essa daqui e vou perguntar para ele, olha só, município de do município esse campo aqui de RJ município 2019 é igual a esse daqui? É igual. Eu poderia também ter feito join por esse campo aqui, para esse caso. Eu poderia ter perguntado também pelo geocódigo, que foi, na verdade, o dado que nós fizemos, o join. CD
moon, underline moon, igual geocódigo. Também. 92. Perceba que ele selecionou todos os municípios, né? Tranquilo? Beleza. Vou fechar a tabela de atributos. Só tem um problema. Não é um problema, é um aviso. Quando eu realizo o join, essas informações já não estão salvas nesse dado geográfico aqui. Se eu salvar, se faltar luz, se eu perder a licença aqui e o meu software fechar por algum motivo qualquer, eu perco essas informações na minha tabela de atributos. Tá vendo? Para que eu tenha de forma definitiva esses dados na tabela de atributos, eu venho com o botão direito, Data, Export Data. E ele está perguntando, olha, você quer salvar todas as feições ou as feições na extensão de visualização do seu data frame? Eu vou manter todos os dados. Vou em Folder Connection, acessar nossa pasta de Dengue e vou salvar dentro do GeoDatabase. Com o nome Dengue 2019. A pilha do meu mouse está acabando. Vou salvar dentro de um File and Personal GeoDatabase. E vou adicionar esse resultado ao meu data frame. Pronto. Vou abrir a tabela de atributos com as informações. Eu vou deletar algumas informações. Eu tenho 3 vezes o campo município, até para facilitar nossa visualização, tá? Só limpar um pouco. Aí eu tenho a população estimada, a quantidade de casos notificados, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E outras informações. Essa aqui eu também vou deletar. Pronto. Limpamos. Bom, agora eu vou calcular a incidência. Tá? Vou calcular a taxa de incidência. O número de casos confirmados de dengue por 1.000 habitantes. Ok? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou utilizar a calculadora de campo do software. Vou utilizar a calculadora de campo do software.
Percebam só que nós estamos aplicando conforme recomendações. Nós estamos utilizando diretrizes, indicadores, estamos aplicando isso dentro de um ambiente de sistemas de informações geográficas. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu vou calcular isso perante um período. Eu vou, então, acessar a opção Table Options, Add Field, vou adicionar um campo, vou botar aqui taxa, incidência, botar aqui 01, janeiro, né? Primeira semana. E vai ser do tipo o quê? Double. Vou trabalhar com números reais agora. Ok? Vou criar 01, 02, do tipo double. 03. 04. 05. Vou criar até 09. 06. 07. 08. E, por fim, 09. Tudo bem? Criei. Não vou criar para os 12 não, tá? Porque o processo é um repetitivo. É só em virtude da tabela que nós montamos com o total, que aí nós vimos a queda, né? Tá bom? Então vamos lá. Vou realizar o cálculo. Então eu venho aqui em Field Calculator, vou calcular a incidência. Vou pegar o mês de janeiro, vou dividir pela população estimada, vezes 100 mil. Poderia ser 1000, poderia ser por 1000, poderia ser... Mas aí o número vai ficando pequenininho, por isso que eu estou colocando 100 mil, tá? Para que fique 8, né? Para que fique 10 habitantes, 10 por cada 100 mil habitantes, 100 por cada 100 mil habitantes, tá? Deixa eu ver se eu coloquei a quantidade zero certo. Certinho. E ok. Tá? Ah, eles estão com zero aqui. Por quê? Porque provavelmente deve ter zero na quantidade de casos. Olha lá. Vou fazer isso para todos os outros campos, só substituindo o numerador. Olha só, eu nem pensei nisso, esqueci até de comentar nisso, estava para eu comentar, e eu acabei esquecendo e por um erro meu, eu acabei lembrando agora.
Quando eu tenho campos, quando eu tenho registros na tabela de atributos selecionadas, tal como está aqui agora, e eu pedir uma alteração e eu calcular na tabela de atributos, ele vai fazer a alteração somente para aqueles registros que estão selecionados. Que foi o que ele fez agora, de nulo para zero. Zero vezes alguma coisa dividido por alguma coisa. Se é zero, se tem zero, é zero. Tá? Então eu vou limpar a seleção e vou refazer o processo. Olha lá. Ok? O procedimento agora é padrão. Só mais um pouco. Faltam dois. Pronto. Os dados já estão aqui. Agora é uma questão de simbologia. Eu já tenho a incidência dos meus casos de janeiro, da primeira semana até... Da primeira semana, não. Do primeiro mês até o nono mês. Poderia fazer uma incidência para cada 6 meses, um ano, mas fiz aqui dessa maneira, tudo bem? Bom, e aí eu tenho um boletim que vai dizer, conforme o Programa Nacional de Controle de Dengue, o seguinte, que ele vai acabar caracterizando o país de acordo com alguns extratos. Áreas de baixa incidência são quando eu tenho... São quando eu tenho 100 casos por 1.000 habitantes. Áreas de média incidência são quando eu tenho de 100 a 300 casos por 1.000 habitantes. Tudo bem? E áreas de alta incidência, quando eu tenho mais do que 300 casos por habitantes. O que eu posso fazer para saber isso de uma forma mensal? Né? Ah lá, eu posso dividir isso daqui pela quantidade de semanas, porque isso daqui é anual. Ok? Tudo bem? E isso é anual. Eu posso dividir isso aqui de forma semanal. Eu posso pegar os valores e dividir por 52. Né? Durante o ano. Bom, então, eu tenho áreas de baixa incidência quando eu tenho 100 casos por ano. Então, eu tenho aqui uma área de média incidência
quando eu tenho de 100 a 300 casos por ano, por 100 mil habitantes, essa contagem, tá? E áreas de alta incidência quando eu tenho uma incidência maior do que 300 casos por 1.000 habitantes, por 100 mil habitantes por ano. Bom, um ano tem assim, entre 52 até 53 semanas, dependendo do ano. Então vamos contabilizar 52. 2019 teve 52 semanas. Então vamos pegar esses números aqui, o 100 e 300, e vamos dividir por 50. Opa! Vamos pegar 300 e dividir por 52 semanas. Então, cada semana vai ter tem que ter pelo menos 5,76 casos por 100 mil habitantes por semana. Eu posso multiplicar vezes 4, que é o nosso caso, 23,1, 23,7 por mês, para ser uma área de alta incidência. Isso aí seria por mês. Entenderam? Raciocínio, mais uma vez, né? Para ser considerado uma área de alta incidência, eu tenho que ter acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Então, eu tenho que ter 300 casos por 100 mil habitantes durante um ano. Então, eu vou diminuir isso para uma semana. Vou dividir por 52. Então, em uma semana, se eu tiver uma proporção de 5,76 casos, eu vou ter que ter algum olhar diferenciado, porque já está alto. Numa semana. E aí, para um mês, eu multiplico por 4. 23,1 casos, 23,07 casos por 100 mil habitantes. Por mês. E aí, somando isso, eu posso chegar a 27. A 300, perdão. Ok? Tudo bem? E aí eu vou fazer isso para 100 também. Tá? Vamos lá. 100 dividido por 52. Isso aqui é por semana. Vezes 4. 7,69 casos por mês. Isso aqui é considerado baixo. Tudo bem? Bom, vamos jogar isso lá no software. Vamos fazer uma simbologia para exemplificar isso. Então, vou lá no ArcMap. E vou trabalhar esses dados. Botão direito em dengue, opção Properties. E vamos acessar a opção Simbologia. Ou Símbolos. A opção que nós queremos é Quantities. E símbolos graduados para esse momento. Tá? Eu vou escolher o campo que eu quero. Eu quero a taxa de incidência para o primeiro mês. E eu quero para um total de 3 classes. Em que baixo é de 0 até 7, o quê? 7,69. A alta é 300 dividido por 52 vezes 4, né? 23,07. Vou botar aqui 23. 23,07, não tem problema. Esse é o teto. E a partir disso é considerado como alto. Olha só. Ok?
Lembrando que para esses 3 municípios eu não tenho informação. Vamos fazer para o outro mês. Vou copiar essa informação aqui e vou colar. Botão direito em Layers e depois eu Paste Layers. Então aqui eu vou trocar essa informação. Sete vírgula 69, 23,07. Vou colar mais uma vez. E vou fazendo isso até o final. Sete vírgula 69, né? E o segundo, 23,07. Mudei a ordem de visualização das camadas, listando pelo desenho, que aí eu consigo alterar essa ordem, tá? Aí eu venho aqui, vou colar mais uma vez. Quatro. Uh, 7,69. 23,07. Mês 5. Mês 6. É 23,07. Com 2 cliques também eu consigo acessar. Cliquei errado, só um minuto. E por fim, o mês 09.
Então, a gente consegue verificar essa mudança. Do mês 1, dois, 3, 4, 5, que é o pior, 6, 7, 8. Os municípios que saem desse ranking, que vão saindo da fase média para a fase baixa, tá lá, 7. Não, esse é o 8º, né? E o 9. Ok? Dúvidas? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, essa evolução temporal, como a gente pode fazer isso no ambiente de sistema de informações geográficas. Nós utilizamos ferramentas de simbologia, nós utilizamos ferramentas de cálculo, de criação de campos, cálculo de campos, né? Nós utilizamos uma preparação dos dados, né? É natural a gente ter que preparar os dados para que a gente possa consumir nesse tipo de ambiente, não tem muito jeito, né? Dificilmente a gente já pega, dependendo da nossa atividade, sim, a gente já consegue pegar o dado pronto e trabalhar, mas é comum também que a gente pegue, que a gente tenha acesso a esses dados, que a gente tem acesso a esses dados, que a gente tenha que trabalhar esses dados, essas informações, para que a gente possa chegar a esse resultado, tá? Bom, não sei se vocês conhecem um pouco do sistema LabGIS, mas o sistema LabGIS ele é um núcleo de geotecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós temos diversas atuações, né? Nós temos uma atuação com a gestão pública, então durante o ano nós oferecemos eventos que são denominados como Geotecnologias na Gestão Pública, Administração Municipal de Precisão, que tem como objetivo juntar os mais diversos órgãos para debater e discutir a utilização das geotecnologias dentro dos seus ambientes de trabalho, né? As diferentes formas de se trabalhar as geotecnologias, a evolução disso, o que se utilizava, o que hoje está se utilizando, né? As inovações tecnológicas que os órgãos, que as instituições passam ao longo desses anos, né? Nós estamos, eu acho que já estamos para mais da 10ª edição, acho que já alcançamos isso, né? Nós temos a parte de pesquisa com várias publicações, né? Produções acadêmicas que nós temos, com várias publicações. Então, se porventura quiserem chamar o LabGIS para produzir, para publicar, sintam-se à vontade. Ok? Nos mais diversos temas que tangem a geotecnologias. Nós temos fonte de dados, nós temos cursos de extensão, que eu vou mostrar mais sobre os cursos de extensão. Tá? Então, nós temos essa base de dados com mais de 631 links. Ocorre que muitos desses links possam estar quebrados pelo fato de ocorrer essas mudanças e tudo mais. Então, a gente pede que a comunidade que utilizam nossa fonte de dados, né, nos informem, para que a gente possa atualizar. Nós temos também os cursos de extensão, que eu acho que as pessoas nos conhecem mais pelos cursos de extensão de capacitação em geotecnologias, né? Nos mais diferentes cursos, né? Nós temos cursos para cursos básicos, cursos avançados. Por exemplo, tudo que eu falei hoje, na verdade, com exceção da parte da preparação dos dados, mas o que nós trabalhamos no ambiente computacional do Sistema de Informações Geográficas, a gente trabalha isso no curso básico de Sistema de Informações Geográficas, tanto do QGIS quanto do ArcMap. Né? Nós temos Geodatabase com ArcGIS, estatística espacial, banco de dados com PostgreSQL e PostGIS, análise 2D e 3D, e aí nós temos as partes temáticas, geomarketing
que eu chamo de dois, né, que é projetos e modelagem espacial para geomarketing, análise espacial de bacias, né, bacias hidrográficas, programação em Python, modelagem de banco de dados, né, sistema de informações geográficas com ArcGIS, o módulo 2, sistema de informações geográficas aplicado ao licenciamento ambiental. Então, nós temos também as pessoas que já trabalham com ArcGIS, com ArcMap e queiram atualizar com o ArcGIS Pro, que é a nova concepção de solução, que é o novo software que a Esri está apostando, né? Então, nós temos cursos de capacitação nesse sentido, imagem para sensoriamento remoto, processamento digital de imagens também, tá? E só para exemplificar como é a ementa do nosso curso, aqui é a ementa. E o que nós fizemos? Processando a tabela de atributos. Hoje, nós criamos uma simbologia. Ok? Bom, nós vamos ter turmas de módulo 1 em março. No início de março, nós vamos já ter turmas de Sistema de Informações Geográficas com QGIS e com ArcMap. Ok? Então, sintam-se à vontade em se inscrever para essas turmas. Ok? Bom, estou à disposição. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Sempre é um prazer estar com os senhores. Ok? E seguimos à disposição. O meu e-mail segue na apresentação. Caso tenha alguma dúvida, por favor, só entrar em contato, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Estamos sempre à disposição. E uma boa semana para todos. E dia 4, esqueci qual vai ser, segunda, terça, quarta, quinta-feira, nós vamos ter mais um webinar, hein? Estejam atentos, tá? Um forte abraço a todos, uma excelente semana. Até mais, até a próxima.